Vamos falar então sobre as aves e sobre os mamíferos, galerinha? Vamos lá! As aves e os mamíferos são então seres vertebrados, ou seja, eles possuem coluna vertebral, assim como os répteis, anfíbios e peixes que nós vimos já anteriormente. As aves são então os animais que possuem o corpo coberto por penas. Um exemplo disso são as emas, a ararajuba, o beija-flor e o kiwi. Mas claro que assim como em outras espécies, as aves possuem características diferentes entre elas dentro da espécie. Então a gente tem o pinguim, por exemplo, que é mais adequado a locais frios, e a gente tem outras aves que são mais adequadas a locais mais quentes, né? As aves são então animais que têm o corpo coberto por penas. Muitas delas constroem ninhos nos quais elas colocam os ovos. A maioria delas é capaz de voar. Algumas não conseguem voar, mas conseguem correr ou até nadar, como é o caso da avestruz e do pinguim. E elas se alimentam principalmente de sementes, mas tem algumas que comem insetos também. A águia, por exemplo, é uma ave carnívora, então ela caça de outros animais para poder se alimentar. E o urubu, ele também é uma árvore carnívora, mas ele se alimenta de restos de outros animais mortos. Aqui nós temos o beija-flor. Ele é uma ave muito pequena, inclusive é a menor ave. E ele consegue voar em qualquer direção. É a única ave que consegue voar até para trás. E abaixo nós temos a ema, que é a maior ave do Brasil. Os ninhos dela podem conter até 30 ovos, que são chocados pelos machos. Agora nós vamos exercitar o que nós aprendemos sobre as aves lá na página 125. E depois de fazer essa página, nós vamos passar então para os mamíferos. Agora nós vamos falar sobre os mamíferos e aqui a gente tem alguns exemplos deles. E vocês podem ver que tem até uma figura aqui de um humano. Por que será? Ah, agora a gente vai descobrir por quê. Os seres humanos são considerados mamíferos. Então agora a gente consegue ver em qual classe a gente se encaixa. Nós somos então mamíferos. E os mamíferos são aqueles animais que mamam quando são filhotes. A prof até pediu para vocês pesquisarem o que são os mamíferos e acho que vocês devem ter achado algo parecido. O corpo dos mamíferos, então, geralmente é coberto por pelos. E os seres humanos são mamíferos. Nem todos têm pelos, como vocês podem perceber. Aqui nós temos uma baleia. Os mamíferos são aqueles animais, então, que quando filhotes mamam leite materno. A maioria deles tem o corpo coberto de pelos e existem também mamíferos terrestres, aquáticos e aéreos, ou seja, mamíferos que voam. Os seres humanos são mamíferos porque eles também se alimentam do leite materno nos primeiros meses de vida. A gente chama essa classe de mamíferos justamente porque geralmente as fêmeas, né, são as fêmeas, elas possuem mamas, que é de onde sai o leite para o filhote. Por isso, mamíferos. Os morcegos, então, são os únicos mamíferos que voam. E os menores medem 3 centímetros, são super pequenininhos. A baleia azul também é um mamífero e é o maior animal do planeta, podendo ter até mais de 30 metros de comprimento. Ou seja, a baleia é o maior mamífero e também é o maior animal do planeta. E o canguru também é um mamífero e ele tem uma bolsa especial para carregar os seus filhotinhos dentro dela. O bebê canguru se desenvolve e pode mamar leite materno, então. Agora, lá na nossa página 126, você tem uma atividade referente aos mamíferos. Então, vá até ela e mostre o que você aprendeu. Agora a gente pode perceber como Deus é criativo, né? E eu tenho a certeza que você também admira essa criação de Deus. Essa é a nossa aula sobre os mamíferos. E aves. Não esqueça que agora tem uma outra atividade lá no portal para você fazer referente às aves e os mamíferos. A prof quer saber se vocês descobrem qual que é a única ave que também é mamífera.
tá certo? Um beijo e até a próxima aula.